Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre o uso das tecnologias em favor da produção de alimentos sustentáveis com o Fabrício Albuquerque, que é diretor comercial no sítio Barreiras. Tudo bom, Fabrício? Seja bem-vindo ao Cenários. Obrigado, Kézia. Boa tarde. É muito bom estar aqui hoje e para mim vai ser um prazer poder comentar sobre esse assunto. Eu, que sou engenheiro agrônomo de formação, estou um pouco distante, mas é uma área que eu me identifico e sempre gostei muito de estudar. Então, se eu puder contribuir um pouquinho com esse tema, eu vou ficar feliz hoje. Com certeza. Fabrício, vamos começar aqui perguntando para você, né? Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre a evolução da produção de alimentos no Brasil nos últimos anos e quais foram as mudanças mais significativas nesse período. É interessante a gente enxergar os últimos 10 anos do Brasil, por conta que muitas tecnologias foram desenvolvidas. Eu sou um pouco assim de pensar que coisas novas não apareceram, mas eu acho que o que mais aconteceu foi a difusão da tecnologia ao longo de todo o país. Então, isso inclusive entre os grandes e pequenos produtores. Então, acho assim que dentre as tecnologias que foram difundidas no país com larga escala, eu diria que o uso de biodefensivos seria um dos principais tópicos que a gente deveria estar abordando. Por conta que a gente sabe da dificuldade que é o uso de químicos, a gente sabe que isso pode trazer malefícios à saúde, e quanto menos a gente utilizar, nós sabemos que é necessário. Porém, quanto menos for utilizado, com mais responsabilidade a gente fizer isso, melhor. E o uso dos biodefensivos vem sendo a melhor opção para que a gente maneje a agricultura da melhor forma possível. Acho que sem agredir o meio ambiente e também sem causar risco de dano à saúde. E um outro tópico que eu falaria também, para a gente discorrer um pouquinho, seria sobre a tecnologia de aplicação, que é um fator muito importante na agricultura. A gente, nos últimos 10 anos, chegaram os drones, que é uma tecnologia nova que eu vejo dentro do meio do agro que eu convivo diariamente, eu vejo que vem se difundindo muito o uso de drones. É uma tecnologia que ela permite a boa aplicação a baixo volume e também o uso de drones, ele pode ser feito em diversos relevos. Então, havia uma limitação antigamente, por exemplo, no cultivo de café em Minas Gerais, do uso de aviões agrícolas para fazer a pulverização. Então, era obrigado que os agricultores fizessem uso de ou girafa, que é um equipamento que pulveriza por cima da lavoura, ou então eles eram obrigados a usar os pulverizadores postais, que são vestidos, né, pelos agricultores, ou mesmo os manuais. Enfim, as tecnologias de aplicação que existiam para o cultivo em relevos em declive, como o café, você vai ter o cacau, diversas outras culturas, a própria bananicultura, né, da qual o Sítio Barreiros faz parte, era muitas vezes inviável. E hoje, com o uso do drone, se tornou viável. E tem os mesmos benefícios que a aviação agrícola. Sendo que hoje, nos dias atuais, essa tecnologia ela tem praticamente o mesmo custo. Então, isso torna possível que o pequeno produtor também tivesse acesso. Né? Eu acho muito importante a gente sempre mencionar o pequeno produtor nessas conversas, pela importância e pela também, porque assim, a tecnologia tem que chegar a todos. Você concorda, Kélia? Com certeza. Tem que ser acessível, que senão fica desigual, né? Estou falando bastante, se quiser me interromper e falar qualquer coisa, fica à vontade, por favor. Não, sem problema. Fabrício, falando sobre a revolução digital, né, no agronegócio brasileiro, você pode listar quais tecnologias mais se destacaram? Você falou aí na primeira pergunta sobre o uso dos drones, né? Aí eu queria que você abordasse Uhum. agora outras tecnologias, tá? E quais são os principais benefícios que elas trouxeram para a produção de alimentos aqui no Brasil? É interessante. Nos últimos anos, a tecnologia ela vem abrangendo todo o setor agrícola. Então, a gente vai ter tempo, desde o uso de drones e até robôs, né, a própria robótica, como também as tecnologias a biotecnologia em si. Então, a tecnologia ela vem abraçando todos os campos da agricultura.
Na evolução digital, em específico, eu vi que, assim, há um tempo atrás, nós tivemos um pequeno indício que foi a rastreabilidade. É uma tecnologia que existe no agro, hoje, inclusive, faz parte da instrução normativa do, do comércio. Então, todos os produtores devem seguir os princípios da rastreabilidade. E eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Foi uma coisa pioneira na agricultura. E acho que as pessoas não conhecem também, as que não conhecem, a rastreabilidade, ela permite que o consumidor ele possa ter informações de onde e quando foram produzidos aquele alimento. Isso é muito importante. E foi um ponto de partida para que toda a agricultura ela fosse integrada ao longo da cadeia. Então, falando sobre a revolução digital, eu acho muito importante mencionar a rastreabilidade, mas quando vamos para os dias de hoje, a tecnologia ela está trazendo possibilidades que são infinitas. Eu acho que, dentre tudo isso, o primeiro ponto que eu vejo é a questão do reconhecimento de imagem. Está se usando muito, nos dias de hoje, essa tecnologia, tá associada até com o uso de inteligência artificial. Então, eu vejo que qualquer pessoa pode pegar um celular e identificar uma planta. Após identificar essa planta, essa pessoa consegue saber se ela é praga ou se não é praga. E sabendo qual é a planta, qual seria a melhor forma de estar controlando aquela planta. Então, a tecnologia ela permite o acesso à informação de qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que seja leiga no assunto. Também, na mesma linha, a gente já vê hoje a questão da recomendação de adubação. Muitas vezes, 10 anos atrás, a gente sabia que, novamente, os pequenos produtores talvez não tinham acesso à informação e tinha aquela lavoura que ficava amarela e que dava uma espiga de milho pequena, né? O próprio, muitas vezes, eu já errei minha recomendação de adubação, perdi uma parte da minha produção e cada vez fica mais fácil. Com o celular, você pode estar batendo uma foto de uma folha e o sistema vai te falar, deficiência de nitrogênio, deficiência de potássio. Isso é uma coisa que é muito rica, eu acho, dentro da agricultura hoje. Né? A gente tem hoje um domínio sobre o que é que gera produção, o que é que causa perda de produção. Enfim, a gente tem uma noção hoje da planta, uma noção muito completa, eu diria. Eu acho que isso é muito, muito legal no dia de hoje. E o que mudou na gestão de recursos naturais com a incorporação de tecnologias nos processos produtivos? Aí, no caso, do uso da água, do solo, como foi que a tecnologia ajudou a gerir, né, esses recursos naturais no agro? Isso acho que seria indispensável. Não existiria meio da gente gerir tão bem os nossos recursos naturais se não fosse as tecnologias atuais. Eu acho que, como eu falei, o biodefensivos hoje já corresponde a mais de metade, a metade do uso, pelo que ouço, né, no faço, mas seria uma coisa que permitiu que a gente poupasse as abelhas, que a gente poupasse a contaminação de pressão freática. São todos temas que são abordados constantemente e que, nos dias de hoje, a tecnologia nos permite trazer soluções que são plausíveis, nos permite soluções que são plausíveis para resolver essas questões. Essa é a forma que eu vejo. Acho que ele também nos permite ter muita consciência sobre o que está acontecendo. Então, nós podemos hoje elaborar soluções muito melhores para as principais questões do meio ambiente. Fabrício, conta para a gente quais são os principais desafios enfrentados pelo setor agrícola ao adotar tecnologias sustentáveis. Quais desafios que se encontra para adotar esse tipo de tecnologia? Eu vejo hoje, em primeiro lugar, é a disponibilidade. Hoje não existe, e eu acho que a demanda por essas tecnologias hoje é muito maior do que a oferta. E a gente consegue ter acesso às informações. Hoje, ainda bem, tem muita gente capacitada para tratar disso. Não bastante, mas já existe muita gente capacitada. Mas seja qual for a tecnologia, a demanda hoje é muito maior que a oferta, com certeza. Então, acho que o acesso propriamente a essas tecnologias hoje
é um pouco limitante. Fabrício, a gente sabe que nos últimos anos, né, tem aumentado, né, tem crescido a demanda global por alimentos. E a gente sabe também que o Brasil é referência no agro, né, e na exportação. Então, como que o Brasil tem utilizado a tecnologia para atender esse mercado de forma sustentável e eficiente? E quais práticas se destacam nesse contexto? Interessante, Kelly. Sem dúvidas, o Brasil é destaque no agro, e isso é reconhecido internacionalmente. E um dos motivos de ser destaque é o uso intensivo de tecnologia no agro. Nós somos líderes em produção de grãos, milho, soja, também somos líderes em produção de trigo. E toda essa produção, ela faz uso intensivo de tecnologia. Primeiro, tecnologia de colheita. Então, esse agro que nós temos no Brasil, certamente é um agro mecanizado e com as principais máquinas. Assim, o que existe mais moderno em tecnologia de implemento, o Brasil faz uso. Também somos referência em sustentabilidade. É reconhecido que o Brasil ele produz o mesmo ou mais, fazendo uso de menos defensivos químicos, e também consegue aproveitar melhor o uso da água. Então, o Brasil ele se destaca muito no cenário internacional como um país de tecnologia. Fabrício, na sua opinião, o Brasil sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo, ele está bem posicionado para liderar iniciativas de erradicação da fome global por meio da tecnologia? E o que é que precisa ser feito para alavancar esse potencial? Interessante. O Brasil, com certeza, é um grande player dentro do cenário de erradicação da fome. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que o mundo não está à beira de um colapso alimentar. Pelo contrário, eu acho que a gente já passou e a gente está conseguindo hoje ser mais sustentável. Eu sou muito positivo quanto a isso. E sem dúvidas, porque eu sou brasileiro. Eu vejo que o Brasil ele é líder, ele é exemplo para outros países. Isso tem fomentado boas práticas ao redor de todo mundo. Então, a primeira forma que o Brasil contribui muito na erradicação da fome, que eu entendo, seria isso, né? Ser um bom líder, um bom exemplo para o mundo de como preservar o meio ambiente, seja preservando a floresta nacional, seja também preservando o meio ambiente quando se faz o uso, né, consciente de todos os recursos que tem disponível. O Brasil também é um grande produtor, um grande exportador de milho e grãos. Isso sem dúvidas, alimenta muitas pessoas ao redor do mundo. E a gente também é um grande exportador de tecnologia, principalmente tecnologia de grãos. O Brasil é referência no melhoramento de soja. Eu tive o prazer de me formar na Universidade Federal de Viçosa e lá nós aprendemos muito sobre isso. Eu acho que ao longo de toda a minha graduação, e nós acompanhamos a vinda de outros estudantes de outros países para aprender conosco. Quando se trata de soja, quando se trata de tecnologia de solos, né, questão de nutrição de plantas, aproveitamento de adubo, recomendação de educação, toda essa parte de fisiologia de plantas, isso o Brasil tem muito conhecimento para dar e ensinar para o resto do mundo. Então, dessa forma, eu acho que o Brasil se posiciona muito fortemente no combate da fome. Certo? E quais tendências tecnológicas emergentes você acredita que moldarão o futuro da produção de alimentos no Brasil nos próximos anos? Ainda falando do mesmo tema, Kelly, a tendência nos próximos anos, eu acho que está na associação entre os demais países com o Brasil. Eu acho muito importante a gente abordar esse aspecto. O Brasil, ele tem boas relações com todos os países, e eu acho que isso é imprescindível. A vinda de tecnologia de fora, ela é muito importante. E também que a gente seja capaz de exportar tecnologia também para outros países. Esse intercâmbio de informações, de conhecimento, eu acho que é fundamental para que
o Brasil se posicione e também a humanidade toda possa, juntas, desenvolver as soluções para os desafios que a gente tem, né? Como a questão climática do mundo que nós temos. Isso eu acho que é muito importante que os países possam se associar para poder desenvolver tecnologias. Certo. E como que você imagina a agricultura brasileira daqui a uns 10, 20 anos, mais ou menos? É, o, bem, daqui a 10, 20 anos, como que eu imagino a nossa agricultura? Eu vejo que dentro de 10 anos, o Brasil ele terá atingido toda a sua capacidade diária em produção agrícola. Hoje, em pleno 2024, já é muito difícil se encontrar novas áreas para serem abertas. Então, o que eu enxergo daqui a 10 anos seria isso. Um país que está completamente explorado em questão de área. Então, isso vai nos forçar, nos 10 anos seguintes, né? Então, nos próximos 20 anos, vai nos forçar a ressignificar muitas terras. A gente vai pensar muito em recuperar áreas degradadas. A gente vai se preocupar muito também em fazer com que áreas sejam mais produtivas. Então, Kelly, o que eu vejo para os próximos 20 anos vai ser uma ressignificação de muitas áreas produtivas que a gente tem no país e o uso intensivo de tecnologia para que a gente possa produzir mais no mesmo espaço. Perfeito. E agora, para encerrar, vamos às considerações finais do nosso convidado. Fabrício, seu momento agora, a palavra é sua. Quero agradecer muito o convite de participar do Trends. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, ainda mais de uma área que eu admiro e que eu gosto tanto, é o agro. Eu sou apaixonado pelo agro. Hoje eu trabalho como distribuidor de frutas, eu sou diretor comercial de Barreiras, mas eu sempre tenho um pezinho lá no campo. Então, estou acompanhando sempre esse tema e eu fico muito feliz de saber que a Trends vai levar para mais pessoas isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, o que eu vejo para o cenário de agricultura e tecnologia é um ambiente muito rico. Eu acho que eu partiria do ponto de daqui a 20 anos, o que é que a gente vai ter daqui a 20 anos? Eu acho que vai ser um Brasil muito produtivo, uma produtividade elevada. Eu vejo que o Brasil tem investido muito e tem recebido muito conhecimento de fora a respeito do uso de bioinsumos. Isso traz para a gente muita segurança alimentar, tanto do ponto de vista em variedade de alimentos e também da qualidade desse alimento. Eu entendo que o Brasil ele é pioneiro em produção agrícola sustentável. Isso traz muita alegria para a gente. Isso eu acabo sendo muito otimista e ele pela frente. Eu sou muito otimista de que daqui a uns 20 anos a nossa alimentação será uma alimentação muito mais consciente, muito mais regrada, muito mais rica em alimentos de qualidade, uma vez que a nossa produtividade está aumentando. Então, o acesso a alimentos de qualidade vai se tornar também mais difundido, vai ser possível ter acesso a alimentos de qualidade de uma forma muito mais fácil do que hoje. É assim que eu entendo como é que será a tecnologia, ela vai permitir para a gente isso. Ela vai permitir que a agricultura ela chegue até os consumidores, chegue até todas as pessoas de uma forma muito mais fácil, de uma forma com muito mais qualidade, de uma forma que vai trazer para a gente muito mais saúde. E no final das contas, o agro é isso, o agro é saúde. Muito bem. Com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação do Fabrício, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.